Amado Deus e Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós iniciamos esse novo dia na Tua presença. Estamos aqui, Senhor, com o nosso coração cheio de gratidão, alegria, por mais um dia. Enquanto estávamos dormindo, o Senhor estava preparando esse novo dia para nós, com muito amor, com muita misericórdia. E estamos aqui prontos para viver nesse novo dia tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Tudo aquilo que o Senhor preparou para nós dentro do plano divino, dentro do propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso, Pai, nesta manhã estamos dizendo, eis-nos aqui, Senhor. Que possamos ser instrumentos em Tuas mãos. Que possamos ser aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Que possamos verdadeiramente, Senhor, navegar para águas mais profundas e experimentar mais do Senhor. Pai, queremos viver tudo aquilo que ainda não vivemos em Ti, queremos experimentar tudo aquilo que ainda não experimentamos em Ti. Por isso te louvamos nesta manhã, te louvamos nesse início de dia, dizendo obrigado, Senhor, por mais um dia de recomeço, um dia de novas histórias, um dia que o Senhor marcou para estarmos aqui iniciando essa live de número 6 da série Mergulhando em Águas Profundas. Por isso, Senhor, que os nossos ouvidos estejam sensíveis à Sua voz, que o nosso coração, a nossa mente estejam cativos à Tua palavra e possamos verdadeiramente ser cheios do Teu Espírito. Derrama sobre cada um de nós, Senhor, graça, sabedoria, discernimento, e que possamos desfrutar da Tua presença, que é real, é viva neste lugar. Porque a Tua palavra diz, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu me faço presente, ali eu estou presente. E eu tenho certeza que o Senhor está no meio de nós. Por isso, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade de operar, curar, transformar, restaurar. Tenha liberdade de fazer o que o Senhor desejar no meio de nós. Que o Senhor seja entronizado no meio de nós e agindo conforme o Teu querer e a Tua vontade. Tira de nós todo impedimento, todo egocentrismo, tudo que nos faça olhar para nós mesmos e que possamos neste momento contemplar a Tua glória, a Tua presença. Por isso, Pai, abençoa cada um que está aqui e que possamos desfrutar desse momento de devocional, de comunhão, onde vamos nos entregar a Tua palavra. Fala conosco. É o que eu te peço, Pai, e oro nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Estamos na série Mergulhando em Águas Mais Profundas, que é a forma que Jesus nos ordena para viver o que ainda não vivemos nele e em Deus. Sejam muito bem-vindos à live número 6 e vamos seguindo. Enquanto Deus nos dando graça, força, seguiremos. Amém? Bom dia, Robson. Seja bem-vindo, querido. Deus abençoe. Bom dia, Luciana. Seja bem-vinda, querida. Silmara. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, Zaguete, meu amigo. Quanto tempo? Deus te abençoe, querido. Bom dia, Alessandra. Deus te abençoe. Bom dia, Eliane. Deus te abençoe, querida. Bom dia, Vanessa. Deus te abençoe. Bom dia, Patrícia. Deus te abençoe, querida. Bom dia, Marta. Deus te abençoe. Bom dia, Vânia. Deus te abençoe, querida. Bom dia, Ana. Deus te abençoe. Vamos chegando. Bom dia, Gi. Deus te abençoe, querida. Vamos chegando para mais uma live. Deus tem uma palavra para o nosso coração, Deus tem uma palavra para a nossa vida, e vamos começar o dia da melhor forma, na presença de Deus. Amém? Bom dia, Dona Heloísa, Deus te abençoe. Vamos chegando. Vocês estão me ouvindo bem? A voz está boa? Bom dia, Larissa. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe.
Bom dia a todos. Queridos, antes de começar a live, só avisar que todas essas lives que começamos essa série, desde a primeira live número 1, hoje é a nossa 6ª live da série Mergulhando em Águas Mais Profundas, já estão disponíveis no YouTube, tá? Dentro de uma playlist chamada Série Devocional, e também já está disponível no Spotify, tá bom? Como áudio, tá? Caso você queira ouvir, né? Então já está disponível também no Spotify. Se você entrar lá no Spotify, você procura lá Pastor Fernando Melo, e lá você vai achar a playlist, tá? Da série Mergulhando em Águas Mais Profundas, tá bom? Para que a gente possa compartilhar, para que a gente possa mandar para outras pessoas e assim espalhar a palavra aos 4 cantos deste mundo, né? A internet facilita muito isso, né? Bom dia, Ana, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje, a nossa live de hoje. Estamos na série Mergulhando Águas Mais Profundas, cujo texto base, cujo evangelho base é Lucas capítulo 5, versículo 4 ao 6, que diz: tendo acabado de falar, Jesus disse a Pedro: vá para águas mais profundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada, mas sobre a tua palavra, sobre a tua ordem, sobre aquilo que o Senhor está dizendo, voltaremos e lançaremos as redes. Quando fizeram isso, pegaram uma quantidade enorme de peixes ao ponto de começar a rasgar as suas redes. Foi na profundidade que eles viveram a melhor pesca da sua vida. Foi na profundidade, na ordem, na obediência, que eles viveram o melhor de Deus. E como frase temática dessa série é que é na profundidade do relacionamento com Deus que eu e você vamos viver o extraordinário, o sobrenatural em nossas vidas. É na profundidade do relacionamento com esse Deus maravilhoso, com esse Deus criador dos céus e da terra, com esse Deus que nos conhece profundamente, nos ama profundamente. É na profundidade de um relacionamento íntimo, profundo, sincero, verdadeiro, através da obediência, da entrega, da consagração, é que vamos viver o extraordinário e o sobrenatural em nossas vidas nesse ano de 2024. O ano só está começando. Hoje é o 6º dia desse ano maravilhoso que Deus já preparou, já tem à nossa frente para ser vivido. Mas vamos viver com intensidade. Vamos viver mergulhando nessas águas mais profundas. Como eu falei nas outras lives, queridos, saem da superfície, não vivam mais na superfície, Deus tem algo mais. A melhor pesca está na profundidade, a melhor vida com Deus está na profundidade, o melhor de Deus está na profundidade. Então não perca tempo, viva esse ano de 2024 de forma extraordinária, vivendo, experimentando aquilo que você nunca experimentou e viveu em Deus. Isso só é possível em águas mais profundas. Amém? Na live anterior a gente viu algumas atitudes que chamamos de disciplinas espirituais. São práticas que eu e você devemos colocar todos os dias na nossa vida, para que venhamos a viver realmente na profundidade desse relacionamento com Deus. Eu falei sobre 6 atitudes ontem, na live de ontem, que eu quero só relembrar, passar rapidinho. A primeira foi a atitude de fé. Tudo que você fizer, faça com fé. Tudo que você fizer, faça com fé. Faça acreditando. Faça acreditando que vai dar certo. Faça acreditando que é real. Faça acreditando que Deus te ama, que Deus está trabalhando por você, por mim. Depois eu falei sobre atitudes de amor. Tudo que você fizer, faça com amor. O amor, ele se entrega, o amor, ele se envolve. Ame, ame plenamente, independente de quem seja, independente das circunstâncias. Ame, você é filha de Deus, você é filho de Deus. E uma das maiores expressões do filho, da filha de Deus, é o amor. Ame incondicionalmente.
Ame de forma imensurável. Ame. Falei sobre a atitude de misericórdia, essa foi a terceira disciplina de ontem. Tenha misericórdia das pessoas. Misericórdia é a junção de duas palavras, miséria e coração. Coloque o coração na miséria do outro, ame o outro, faça alguma coisa por alguém. Aproveita que o dia está começando, já ore a Deus dizendo, Senhor, quem eu posso ajudar hoje? Quem eu posso praticar a minha misericórdia? Quem que eu posso hoje fazer algo por ela? E aquilo que Deus tocar no seu coração, faça. Atitude de generosidade tem a ver com misericórdia também. Seja generoso, ajude o próximo, faça por alguém. Depois, a quinta atitude foi atitudes de ser sábio no falar. Fale de forma sábia. Se não tiver nada para falar, fique em silêncio. Como a palavra de Deus diz, o falar é prata, o silêncio, o calar-se é ouro. Então fale o estritamente necessário, fale somente se for para abençoar alguém, fale com sabedoria. E a última, tenha atitudes de gratidão. Tenha atitudes de ação de graça. Agradeça por tudo. Por mais que você não entenda, por mais que você não perceba, por mais que você não tenha respostas, tenha um coração grato. Tenha um coração grato. Agradeça pelo dia de hoje que está começando. Agradeça por essa live. Agradeça pela sua vida, pelas pessoas que estão com você. Tenha uma atitude de gratidão. Isso é o que vimos na live de número 5. A live de ontem está disponível no canal do YouTube, está disponível no Spotify. Então, se você ainda não ouviu essa live, depois vai lá no perfil do meu Instagram, aí tem um link do YouTube, ele cai numa mensagem do YouTube, mas lá você consegue se inscrever e ver as outras lives que foram já gravadas. Amém? Queridos, vamos começar a live de hoje, a nossa sexta live, mergulhando em águas mais profundas, e eu quero começar lendo com vocês Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14, é muito conhecido de todos nós, que diz assim, palavras do próprio Jesus Cristo. Para os que chegaram agora, fica aqui o meu bom dia Norimar, bom dia Ana, sejam bem-vindas, que Deus abençoe, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre vocês. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13 em diante, diz assim, vocês, palavra de Jesus, vocês, ele está falando eu e você, são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Jesus está deixando bem claro duas coisas que somos e que devemos viver como tal: sal e luz. Hoje a gente vai falar de duas disciplinas espirituais extremamente importantes: ser sal e ser luz. O que é isso? O que é ser sal? O que é ser luz? Isso é uma ordem de Deus no sentido de identificação. Jesus está dizendo muito claro, vocês são. Ele não está dizendo eu acho que você é, talvez você seja, não. Ele está deixando muito claro, vocês são. Então quando você olhar para você como filho de Deus, entenda que você é sal. Quando você olhar para você, entenda que você é luz. Você é luz. E ele diz que esse sal, se ele perder o sabor, ele não serve para nada. E essa luz, se ela ficar escondida em uma cidade construída num monte, ela não ilumina nada. É isso que Jesus está dizendo. Jesus usava simbologias, alegorias, figuras de linguagem, para deixar mais claro para as pessoas. Então, a primeira disciplina espiritual de hoje que eu quero que você entenda é o seguinte: seja sal, haja como tal. Haja como tal. Eu quero deixar aqui sobre o sal 3 características que você precisa entender sobre o sal.
Jesus não falou vocês são sal à toa. Entenda uma coisa, tudo que Jesus expressa, tudo que Jesus fala, tudo que Jesus expressou e falou, é carregado de uma grande sabedoria. E são poucos que entendem. Porque essas coisas devemos entender pelo Espírito. Essas coisas devemos entender pela comunhão, pela vivência. Mas ele estava falando ali com seus discípulos. Ele estava deixando bem claro, vocês são sal. Ele deixou também claro, cuidado para não perder o sabor. Cuidado para não perder o sabor. E a primeira característica do sal é essa, é o sabor. E é comum a gente ouvir, né, uma frase assim, a pessoa fala, ih, pessoa sem sal. Mas que pessoa sem sal? Você já ouviu isso? Eu já ouvi algumas vezes. Agora entenda uma coisa, queridos, assim como o sal ele faz diferença no sabor da comida, ele realça o sabor da comida. Precisamos, por meio do Espírito Santo, gerar sabor na nossa vida e na vida das pessoas que nos cercam. Essa disciplina espiritual ela é muito importante. Você deve gerar, através da sua vida, sabor à vida dos outros. Você deve gerar um tempero na vida dos outros, dar para os outros um sentido ao caminhar com você. Porque é o sal que faz a diferença na comida. É o sal que realça o sabor da comida. E a minha oração nesta manhã é que a minha vida e a sua vida realcem na vida daqueles que nos cercam. Agora, cuidado, porque precisa ser temperado. Não muito e nem pouco. Precisa haver um equilíbrio, uma temperança. E isso é fruto do Espírito. Isso é fruto do Espírito. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, temperança, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se você tem essas coisas todas e através das práticas e disciplinas espirituais você está expressando isso, através do seu coração, como vimos ontem, você está expressando sabor. Você está expressando sabor. Você precisa realçar Cristo na sua vida. Você precisa realçar quem é você em Deus na sua vida. E isso vai temperar, isso vai dar sabor na vida dos outros. Sabe que as pessoas, quando convivem com você, e você tem essa disciplina espiritual na prática, ser sal, automaticamente, através do coração, expressar os frutos do Espírito. Por isso que Jesus disse que a gente conhece uma árvore pelos seus frutos. Então, se você for uma pessoa que ama, uma pessoa alegre, uma pessoa que vive em paz, uma pessoa temperada, tenha temperança, paciência, né? Amabilidade, bondade, fidelidade, você é uma pessoa mansa e você tem o domínio próprio, você está expressando Cristo na sua vida. Você está sendo sal, dando sabor por onde você passa. Sabe aquela pessoa que quando chega no ambiente todo mundo se sente bem? Quando a pessoa chega no ambiente todo mundo quer estar perto dela. Quando você chega no ambiente as pessoas querem sentar na sua mesa, estar com você, conversar com você. Sabe aquelas pessoas que você quer ter perto de você? Essas são pessoas que estão sendo sal nesse mundo. Não está transmitindo amargura, porque está transmitindo um sabor. Pense nisso, reflita sobre isso. Jesus disse, vós sois sal, sal da terra, sal para esse mundo. Acho que eu comi uma coisa salgada demais ontem, falei em sal, bebendo bastante água. Então, queridos, seja
Seja uma pessoa que transmita sabor. Seja sal. Seja sal. Segunda característica do sal é que o sal ele preserva. Ele preserva. O sal ele retarda o processo de deterioração dos alimentos. Ele conserva os alimentos mais tempo. E é por conta desse sal na terra que a humanidade é conservada. A igreja tem esse papel de preservar. A comunhão, o relacionamento, andar com pessoas cristãs. Isso é o sal que preserva. Quer preservar a sua vida, quer preservar o seu coração, quer preservar a sua mente. Ande com pessoas que estão praticando essa disciplina espiritual, sendo sal em sua vida. Porque o sal, ele preserva. Quer preservar o seu coração, a sua fé? Seja sal. Seja sal. Ande com pessoas que estão andando na mesma direção que você. Ande com pessoas que estão caminhando com o mesmo objetivo. Ande com pessoas que estão sendo sal. Isso vai preservar a sua jornada. Isso vai preservar a sua caminhada cristã. Porque o sal ele tem esse poder. Jesus disse, vós sois sal da terra, não foi à toa. Ele estava dizendo isso. Realce a vida dos outros, realce a minha vida em você. E preserve isso. Preserve essa comunhão. Quando navegamos em águas mais profundas, devemos permanecer lá. E a única forma de permanecer em águas mais profundas é preservando aquilo que já temos em Deus, que é a salvação, que é o amor, que é a misericórdia, que é a conduta através de princípios e valores do reino. Essas coisas precisam ser preservadas, conservadas, e o sal tem esse poder. Então Jesus não disse, vós sois sal da terra, à toa. Porque as pessoas sabiam, principalmente naquela época, que o sal preservava os alimentos. Às vezes você quer guardar alguma coisa, preservar algum alimento, alguma coisa, você coloca sal, deixa ele temperado, guardado. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Terceira característica do sal. Ele gera sede. Eu te pergunto, as pessoas que convivem com você estão tendo sede por Jesus? As pessoas que convivem com você estão tendo sede pelo Evangelho? As pessoas que convivem com você querem mais. O sal cria sede. Sabe, quando eu sou sal, a minha vida começa a expressar de forma tão intensa aquilo que eu sou em Cristo, que as pessoas ao meu redor querem saber, que as pessoas ao meu redor estão começando a ter sede de Deus, e a minha vida salga tantos outros, ao modo dos outros quererem saber mais e mais aquilo que eu vivo. Isso é ser sal. Porque o sal desperta sede. A sua vida tem despertado sede nos outros. A sua vida tem despertado curiosidade. Quem é esse Deus que você serve? Quem é esse Deus que transformou a sua vida? Quem é esse Deus que está fazendo você agir com essas disciplinas espirituais?
agindo dessa forma, queridos, precisamos despertar a curiosidade, o interesse, essa sede de Cristo e de sua palavra. Você está fazendo isso com a sua vida? Existe uma frase do Billy Graham, confesso que eu sou fã do Billy Graham, ele foi um dos maiores evangelistas desse século. Eu tenho alguns livros deles aqui, desse lado aqui, ó, alguns livros do Billy Graham. E ele foi um americano e muito intenso no evangelismo. Ele não era pastor de igreja, ele foi pastor, na verdade ele foi evangelista, e ele pregava em estádio de futebol, lotava 30 mil pessoas, 40 mil pessoas. Depois procura no Google lá, digita Billy Graham e pregações. E o Billy Graham, ele tinha uma frase que ele dizia: pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Se precisar, fale. Olha isso. Pregue o evangelho. Se precisar, você fala. Ou seja, a sua vida, grave isso que eu vou dizer, a sua vida deve ser uma pregação. Eu vou até pôr essa frase aqui, tá? Para que você entenda. A nossa vida deve ser uma pregação. Do Evangelho. Grave isso. A nossa vida deve ser uma pregação do Evangelho. Pregue o Evangelho, querido, por onde você for. Se precisar, você fala. Ou seja, se você for sal, se você aplicar essa disciplina espiritual, que é ser sal, você está pregando o Evangelho. Você está despertando sede nos outros. Você está dando sabor na vida dos outros. Você está preservando aquilo que Deus te deu. Você está preservando essa comunhão com o próximo. Pregue o Evangelho. Por onde você for. Por onde você for, pregue o Evangelho. Queridos, isso é muito sério, porque Jesus Cristo, Ele vai requerer isso de nós. O que você fez em meu nome? O que você fez com essa vida que eu te dei? Você falou só de você? Você viveu só em você? Então isso é muito sério. As pessoas estão tendo sede quando convivem com você. As pessoas querem saber sobre esse Deus que transformou a sua vida. Por favor, que o Evangelho não pare em você. Que o Evangelho não pare em você. Grave isso. Nós não podemos ser, queridos, um lago que só retém. Devemos ser uma fonte que jorra todos os dias. Seja uma fonte. Que as coisas de Deus, que o reino de Deus não pare em você. Mas que eu e você possamos ser essa ponte para o mundo. E essa forma é ser sal. Ser sal. Por isso, queridos, essa disciplina espiritual, ela é fundamental. E não é palavras minhas, foi o próprio Jesus que lhe disse: vós sois sal da terra. Vós sois sal da terra. Amém? Segunda disciplina espiritual de hoje, que só são essas duas, e eu quero compartilhar com vocês: seja a luz. Jesus Cristo disse:
Vós sois sal da terra e luz do mundo. Seja luz. Essa disciplina espiritual, ser luz, ela é fundamental na jornada cristã. Porque a luz tem uma característica, tem algumas, eu vou falar também das características da luz. Não seja simplesmente só sal, seja luz também para esse mundo. E uma das características da luz é que a luz ela aponta o caminho. O que é apontar o caminho, queridos? Leve pessoas para Jesus. Por quê? Porque Ele é o caminho. Sabe, ser luz é ser um farol nessas águas do mundo. É ser um farol que ilumina o caminho para os outros que estão vindo atrás. Mostre Cristo para esse mundo. Eu preguei uma vez na igreja e falei sobre uma das pregações minhas da igreja. Eu falei num domingo que nós temos 3 necessidades básicas que todo ser humano tem. Independente se a pessoa é convertida ou não, independente se a pessoa conhece a Cristo ou não, conhece a Bíblia, a palavra, enfim, até um ateu. Todo ser humano ele tem 3 necessidades básicas. Um caminho para seguir, uma verdade para acreditar e uma vida para viver. Essas são as 3 maiores necessidades humanas. Todo ser humano no mundo tem. Por isso que a gente vive, né? A gente não mais, mas as pessoas vivem procurando respostas em tudo que é lugar, porque a alma tem sede de um caminho. O espírito tem sede de um caminho. A alma e o espírito têm sede da verdade. A alma e o espírito têm sede de vida, de viver. Essas são as 3 maiores necessidades humanas. E um homem é resposta para essas 3 necessidades, porque ele foi o único que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O que ele está querendo dizer com isso, Jesus Cristo, é o seguinte: eu sou resposta para as suas maiores necessidades. Eu sou o caminho para você caminhar. Eu sou a verdade para você acreditar. Eu sou a vida para você viver. Então, queridos, como luz, devemos apontar essas respostas para essas almas sedentas que estão no mundo, que não conhecem a Cristo, que não conhecem a Cristo. Queridos, se a sua vida não for revelar Cristo ao mundo, ela não tem menor sentido. Se a sua vida não for uma vida para revelar Cristo ao mundo, a sua vida não tem sentido. Sabe aquelas pessoas que falam assim: minha vida está sem sentido, minha vida não tem. É porque você não está sendo salvo, você não está sendo luz para esse mundo. A vida só tem sentido quando você começa, através da sua própria vida, a expressar, através das disciplinas espirituais, o verdadeiro Cristo, o Filho do Deus vivo. Se isso não acontece, a sua vida não tem menor sentido. Queridos, eu tive uma experiência uma vez, alguns anos atrás, eu vou comentar como exemplo. Mesmo quando eu não era convertido, porque isso na verdade aconteceu, eu não era convertido ainda. Eu trabalhei numa multinacional há muitos anos. Eu sou da área de TI, né, como eu falei, na minha formação é analista de sistema, eu sou analista de sistema. Não exerço mais, né, a profissão. E um belo dia nessa multinacional, eu trabalhei na Vale do Rio Doce muitos anos e eu me deparei com uma situação e eu não era convertido. Mas eu sempre confiava em Deus, acreditava em Deus, não intensamente como hoje. E um belo dia eu estava conversando com um dos diretores da Vale
da época e daquela região que eu trabalhava, que era a Serra dos Carajás, no Pará, onde é mina de ferro, ouro, potássio, manganês. E conversando num café, um homem muito rico, um homem com muitos bens materiais. E ele expressou para mim a sua infelicidade. Ele expressou para mim a sua falta de perspectiva. E um dos diretores da Vale, daquela região, expressou a tristeza. E eu sempre fui um homem de estudar muito, de ler muito, gosto muito. E eu comecei a identificar ali que era tristeza de alma, tristeza de espírito. E comecei a perceber que ele não tinha propósito. A vida dele não tinha sentido. Ele tinha tudo, era um homem bem apessoado, um diretor de uma multinacional ali, tinha 2 filhos, tinha o melhor, o que a terra, o mundo podia dar para ele, financeiramente falando, ele tinha. Mas ele não expressava Cristo, porque ele não o conhecia. A gente só pode expressar, querido, aquilo que conhecemos. Só podemos expressar aquilo que conhecemos, aquilo que temos. Como é que você vai expressar Cristo se você não tiver em Cristo? E eu percebi isso ali. Só que eu não falei Cristo, eu falei Deus. Eu conversei com ele, eu falei, olha, isso é ausência de Deus. Você precisa de Deus na sua vida. Porque se você tiver Deus na sua vida, toda a sua riqueza fará sentido. A sua família fará sentido, o seu trabalho fará sentido, o seu cargo fará sentido, o seu casamento fará sentido. A sua autoridade como chefe, como diretor nessa empresa fará sentido. Eu falei isso para ele. Então, queridos, a gente precisa entender isso. Se a gente não expressar Cristo na nossa vida, a nossa vida não tem valor, não tem sentido. Então, quando você é sal, quando você é luz, você está expressando Cristo na sua vida. Quando você aplica essas 2 disciplinas espirituais, sendo sal e sendo luz, você exala Cristo. Aí a vida começa a fazer sentido. Aí você não se sente mais só. Porque a solidão, querido, é exatamente isso. O que é a solidão? A solidão é você não estar cheio do Espírito de Deus e da presença de Deus na sua vida. Porque quem tem Deus na sua vida e vive em Deus, você pode estar sozinho dentro de um quarto como esse, de um escritório como esse, e se sentir completamente cheio, preenchido, completo, porque você está vivendo em Cristo. O inverso acontece também. Você pode estar no meio de uma multidão, milhões de pessoas, e se sentir completamente só, completamente vazio. Era o que esse diretor estava sentindo. Porque a ausência de Cristo, a ausência de perspectiva, a ausência de... Porque quem vai te dar perspectiva de vida, quem vai te dar direção, quem vai te dar propósito, é a presença de Jesus Cristo na sua vida. É essa expressão de Cristo. Por isso que Paulo dizia, não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Ou seja, Paulo expressava Cristo, exalava Cristo por onde ele andava. Aí, às vezes, de repente, você fala assim, mas Paulo é Paulo, né? Você é você, eu sou o Fernando. Qual é a diferença? Existe alguma diferença entre eu e Paulo? Existe uma diferença entre você e Paulo? Você e Ana, Existe alguma diferença? Somos filhos de Deus. A questão é que a intensidade da busca dele, a intensidade da entrega dele foi muito maior. Porque ele entendeu as disciplinas espirituais. Paulo foi sal, Paulo foi luz para aquele mundo. Tanto é que o Evangelho chegou até nós por causa de Paulo.
que pregou para os gentios. Como eu já falei em algumas lives, quem eram os gentios? Eram aqueles que não eram judeus. Os discípulos ali se fecharam e pregavam só para os judeus. Isso era uma cultura que achava que o cristianismo era só para os judeus. Jesus Cristo apareceu para Paulo e quebrou isso, falou: não, é para todos. E levantou Paulo, que era o perseguidor dos cristãos, transformou a vida daquele homem através de um encontro, de uma conversão, que eu e você vivemos, uma conversão. Se você ainda não se converteu, por favor, se converta. Larga de ser convencido e passa a ser um homem ou uma mulher convertido. Quando a gente é literalmente convertido, a gente se transforma, a vida transforma. E foi o que aconteceu com Paulo. E ele começou a pregar, começou a plantar igreja. Leia depois as cartas de Paulo, leia depois Atos dos Apóstolos, que é o início da igreja. E o Evangelho chegou até nós. Então, queridos, seja sal, seja luz, e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja essa luz que aponta o caminho, que dá a direção para as pessoas. Queridos, sabe o que me alegra muito, 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 o que alegra o meu coração? Testemunho. Eu abri uma caixinha de pergunta no meu Instagram ontem, que de vez em quando eu faço isso, para as pessoas tirarem dúvida, para as pessoas perguntarem alguma coisa, e uma pessoa escreveu lá, agradecida pelos devocionais, pela vida dela que foi transformada, através da minha vida, através do meu sal, através da minha luz mínima que eu tento ser. Isso alegrou meu coração. Eu falei para ela, respondi na caixinha: Deus é bom, Deus é bom, e agradeci pelo carinho de sempre. O que eu mais gosto são testemunhos de vidas transformadas por causa de uma luz que apontou o caminho. Como eu sempre digo, a alegria é nossa, mas a glória, a honra, o louvor pertencem a Deus. Então o que mais me alegra são testemunhos. Na beirada do ano lá na igreja a gente sempre abre para testemunhos. E um casal testemunhou e mais um homem lá testemunhou do que Deus fez na vida deles através da igreja. Eu chego a chorar, isso me emociona. Porque o maior desejo como ser humano, não como pastor, como ser humano, sendo sal e luz, é ver a vida do outro completamente entregue, transformada pelo poder e da graça de Jesus Cristo através da sua palavra. Através da sua palavra. Por isso que o testemunho é importante, porque o testemunho ele edifica a fé dos outros. O testemunho ele confirma que Deus continua trabalhando. O testemunho confirma que Deus ainda continua sendo Deus. Então, queridos, faça da sua vida um testemunho para a honra e glória do nome do Senhor. Seja luz, seja aquele que aponta a direção, aquele que aponta o caminho para os outros, que um dia tiveram como nós. Um dia essas pessoas que estão vivendo lá, um dia elas vão estar como nós. E nós já estivemos como ela, na escuridão, nas trevas, sem luz. Sabe aquela pessoa que chega num ambiente e ilumina o ambiente com a sua presença, com a sua alegria? Queridos, seja a luz e aponte o caminho para os outros. Só assim a sua vida fará sentido. Só assim a sua vida fará sentido. Segunda característica da luz, ela dissipa as trevas. A luz, ela dissipa as trevas. O que é a escuridão? Ausência de luz.
Amém, Alessandra. Deus abençoe, querida. Deus seja glorificado por isso. O que é a treva? A ausência de luz. Então, se você está vivendo em trevas, se você está vivendo uma vida completamente carregada de problemas, é porque está faltando luz aí. E essa luz só vem do Senhor. Ele é a luz. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Então, queridos, por onde você passar, você deve iluminar. Você deve iluminar sua casa, você deve iluminar o seu trabalho, você deve iluminar sua família, você deve iluminar as pessoas que estão ao seu redor, você deve iluminar a casa dos amigos que você frequenta. Seja luz. Seja luz. A terceira característica da luz, já estamos caminhando para o final do devocional. A terceira característica da luz é que ela é notada pelo seu brilho. Você já percebeu que a luz ela é notada por seu brilho? Sabe, uma vela, por exemplo, se você pegar uma vela e colocar em cima de uma mesa na escuridão, quando você entra nesse ambiente de escuridão, você vai notar lá longe, ou se ela estiver mais próxima, não importa, você vai notar o seu brilho. Se essa vela é colocada numa sala enorme, quando você olhar para ela, você vai ver ali o brilho. Porque a luz, ela é notada por seu brilho. Ela por si só anuncia a sua presença. E ela é notada por todos. Agora escute isso que eu vou te dizer e grave isso no seu coração, por favor. Eu e você temos o brilho de Cristo, a luz de Cristo em nós. E essa luz, essa chama, jamais pode ser apagada. E a gente vai avançando de luz em luz. O próprio livro de Provérbios, escrito pelo rei Salomão, ele tem um versículo maravilhoso que fala da nossa jornada, da nossa caminhada diária. Provérbios capítulo 4, versículo 18 diz assim: mas a vereda do justo é como uma luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esse versículo fala da nossa jornada. Amanhã, queridos, você deve brilhar mais do que hoje. Depois da manhã, você deve brilhar mais do que amanhã. Hoje, você deve brilhar mais do que ontem. Porque a luz de Cristo habita em você. Então, a vereda do justo, aquele que anda no caminho correto, aquele que anda nos caminhos do Senhor, aqueles que creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aqueles que entregaram sua vida a Cristo, aqueles que estão indo para águas mais profundas, aqueles que querem um relacionamento mais íntimo e profundo com Deus. Esse é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Amém? Seja luz, querido. Aplique essa disciplina espiritual. Seja luz. Deixe a luz de Cristo te invadir para você iluminar. 1 João, capítulo 1, versículos 5 até o 7. Querido, a vida de João, depois, quem começou a fazer meu discipulado, que fala um pouquinho de o primeiro módulo, né, quem é Deus, lá eu falo um pouco de João. E João foi um grande discípulo. João era um discípulo amado. João foi o único que deitou a cabeça no ombro, no peito de Jesus Cristo, no momento da ceia, da última ceia. Ele deitou a cabeça aqui no peito de Jesus, estava do lado dele. Ele era um discípulo do amor.
e era o discípulo mais novo. Os historiadores dizem que quando João começou a andar com Jesus Cristo, ele tinha 17 anos. 17, 18 anos, quando ele começou a andar com Jesus. Ele era o mais jovem dos 12. E o João foi o único discípulo que não morreu, vamos dizer assim, martirizado. Os outros discípulos morreram. Pedro crucificado, Filipe foi flechado, né? Alguns foram decapitados, outros foram queimados. Tentaram matar João, tentaram fazer de tudo com João, não conseguiram. E como não conseguiram, levaram ele para a ilha de Patmos. Patmos era uma ilha cadeia, uma ilha de prisão, de isolamento. Os piores bandidos da época ficavam lá, esperando o julgamento. E João foi levado para lá. João foi levado para lá. E ficou lá até os seus 90 anos, mais ou menos. E aí ele saiu da ilha de Patmos e foi pastorear a igreja de Éfeso. E ali na igreja de Éfeso ele morreu já idoso. Mas enquanto ele estava lá, ele escreveu o Apocalipse. E ele escreveu também as cartas, algumas cartas. E essa carta de 1 João, capítulo 1, versículo 5, ele relata essa luz que precisamos ter em nós, que emana do próprio Deus. 1 João capítulo 1, versículo 5 em diante, ele diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos. Dele quem? Jesus. João é um discípulo, foi um apóstolo. Sabe, queridos, tomem cuidado quando você ouve a palavra apóstolo, tá? Quando eu chamo alguém de apóstolo, né? Um dia me cumprimentaram e falaram: apóstolo Fernando. Eu falei: não. O que é apóstolo? São pessoas que viveram com Jesus. Foram testemunhas oculares do próprio Cristo. O restante podem ser chamados de discípulos. Discípulos são seguidores de Cristo. Eu sou um discípulo de Cristo. Você é um discípulo de Cristo. Agora, apóstolo é só quem esteve lá. Um dia um cara foi se apresentar, porque isso acontece às vezes, e a gente dá risada, porque vai fazer o quê? Se você pergunta o nome da pessoa, a pessoa fala assim: meu nome é pastor fulano de tal. Aí dá vontade de você dizer assim: não, eu quero o seu nome. Eu não quero o seu cargo, eu não quero o que você ocupa. Não, eu quero saber quem é você, eu quero o seu nome. O meu nome é Fernando. Tá. O que você faz nessa igreja? Eu pastoreio a igreja. Aí é outra coisa. Então, eu já vi gente se apresentar: eu sou o apóstolo João, eu sou o apóstolo Luiz. Tome cuidado, porque apóstolo é quem realmente viveu, esteve ali como testemunha ocular. Então João foi um apóstolo. Ele esteve com Jesus. Por isso ele diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. E ele continua: Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele e andamos na treva, mentimos e não praticamos a verdade. Olha o que João está deixando claro aqui, queridos. Se afirmamos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Não temos essa disciplina espiritual de ser luz. Agora, se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Seja sal, seja luz. Queridos, assim como o sol faz a diferença na comida e a luz faz na escuridão, eu e você precisamos fazer a diferença nesse mundo. Será que temos realmente cumprido a nossa tarefa como sal?
e como luz no mundo? Será que você está dando sabor à vida dos outros? Será que você está realçando Cristo em você? Será que você está despertando a sede como um sal desperta nas outras pessoas pelo Evangelho, pelo próprio Cristo? Será que você está sendo luz para essas pessoas, mostrando uma direção, mostrando um caminho, levando essas pessoas a Cristo? Os verdadeiros homens e mulheres de Deus fazem a diferença, influenciam outras pessoas e são capazes de se misturar sem serem contaminados. Queridos, continue a sua jornada cristã sendo fiel ao Senhor. Seja sal, seja luz. Faça a diferença aonde você estiver. Faça a diferença aonde você estiver. Mas não se misture. Mas dê sabor. Ilumine. Amém? Eu quero finalizar esse devocional lendo uma carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz assim: que habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus. Em seu coração, em tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por meio dele graças a Deus Pai. Ou seja, traduzindo isso, Paulo está dizendo que habite ricamente em você a palavra de Cristo, o Evangelho. E vocês, sendo luz e sal, ensinem, aconselhem os outros com muita sabedoria. Cantem hinos, louvores, cânticos espirituais, sejam gratos a Deus no seu coração. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam sendo sal, façam sendo luz em nome do Senhor Jesus, dando para Ele toda a honra, toda a glória e graças ao Deus Pai. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com vocês, que Deus colocou no meu coração. Dessas duas importantes disciplinas espirituais, ser sal, ser luz. O próprio Jesus disse: vós sois sal da terra e luz do mundo. Entenda que a nossa vida deve ser uma pregação do Evangelho. Seja sal, querido, seja luz. Para você ser sal e ser luz nesse mundo, você deve estar cheio de Deus, cheio do Espírito de Deus. Por isso, querido, mergulhe em águas mais profundas. Navegue em águas mais profundas para viver mais intimamente com Deus e ser alimentado por Ele para alimentar os outros, estando nele, sendo luz para iluminar os outros. Só assim a minha vida e a sua vida terá sentido, terá razão, terá motivo. Amém? Vamos orar? Passei de novo, né, queridos? Me perdoa. Eu sempre termino às 7 horas em ponto, né? Passei mais um pouquinho. Vamos orar, Pai? É no nome de Jesus Cristo que nós continuamos na Tua presença, te agradecendo, Senhor, pela Tua presença em nós. Te agradecendo por este novo dia, por esta nova manhã e te pedindo, fica conosco. Nos ajuda a continuar caminhando nesse dia de hoje. Obrigado pela Tua palavra que nos ensinou mais duas disciplinas espirituais para nos aprofundarmos mais e mais na Tua presença e ter um relacionamento íntimo e profundo, Senhor, através dessas águas profundas do Evangelho, do amor, da misericórdia, da compaixão, da comunhão. Por isso, Pai, nos ajuda a ser sal nesta terra e nos ajuda a ser luz neste mundo. Que as pessoas possam olhar para nós e serem impactadas pela Tua presença e que a vida delas possam começar a ter sabor através da comunhão conosco, através de um relacionamento conosco, como amigos, como parentes, enfim, que eles possam enxergar em nós o verdadeiro realce de Cristo,
porque o sal realça o sabor. Que possamos verdadeiramente, através da nossa vida, realçar o Evangelho, realçar a Tua palavra, realçar a Tua presença. Que através da nossa vida pessoas possam vir ao Evangelho. Que através da nossa vida pessoas possam conhecer a Ti como o único e suficiente Salvador. O próprio Cristo, o Filho do Deus vivo. Nos ajuda a ser sal da terra e luz do mundo. Que as pessoas possam olhar e ver em nós o brilho de Cristo, o brilho dessa luz que emana do próprio Deus. Porque Deus é luz, como disse o apóstolo João. Obrigado, Pai, obrigado pela Tua palavra. Que esta palavra possa produzir frutos do entendimento no nosso coração e que possamos verdadeiramente viver como sal e luz neste mundo. Pai, eu te peço agora em nome de Jesus Cristo por aqueles que estão online comigo, abençoa, derrama mais e mais do Teu poder, que eles possam ser um testemunho vivo da Tua graça, da Tua presença, do Teu amor, da Tua misericórdia. Por isso, Pai, estende a Tua boa mão, abençoa a casa, a família, os filhos, os negócios, onde eles estiverem, eles possam ser verdadeiramente o sal da terra e luz do mundo. Que eles possam ser um exemplo vivo da Tua presença. Que eles possam ser um exemplo vivo do Teu amor, da Tua misericórdia. E que eles possam despertar a sede das pessoas que os cercam. E que eles possam um dia dar um testemunho de que realmente Deus é Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida deles. Eu não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que eles possam ser tocados pelo Teu Evangelho, pela Tua palavra. Que eles possam realmente ver nesta live que o Senhor é que os capacita, através das disciplinas espirituais, a serem sal da terra e luz do mundo. Obrigado, Pai. Obrigado por este dia, por esta manhã, que possamos continuar firmes no propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso, Pai, eu te peço, fica conosco até o fim da nossa jornada, até estarmos definitivamente contigo no Teu reino, o reino do perfeito amor. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Receba essa palavra de hoje. Receba essa palavra, essas duas disciplinas importantes de ser sal e ser luz para este mundo. Faça da sua vida uma vida de pregação, com as suas atitudes, com as suas palavras, com as suas ações. E tenha certeza que dessa forma você alegrará o coração de Deus. Amém, queridos?